muito do que a gente tem falado ultimamente aí, né, doutor? Exato, Bom dia. exato. Todo mundo meio que sabe, né, que aquele cara estressado, assim, os cabelos brancos aparecem mais cedo, a pessoa acaba adoecendo mais precocemente, e esse estudo mostra exatamente isso, de que seguiram várias pessoas por muito tempo e viram que essas pessoas que tinham altos níveis de estresse emocional tinham mais doenças físicas, como câncer, como doenças cardiovasculares. E a explicação para isso é a seguinte: o estresse físico e o estresse mental, eles têm a mesma base biológica do corpo, se a gente for para pensar, que é a inflamação, certo? Quando a gente se machuca, quando a gente bate, quando a gente está com uma dor, isso é inflamação. Quando a gente está estressado mentalmente, é a mesma coisa, inflamação. Liberam substâncias inflamatórias no sangue, e essa inflamação, quando ela é muito alta, ou quando ela é crônica, quando ela dura muito tempo, isso sim vai enfraquecendo, porque a gente acaba esgotando o nosso sistema imunológico, que quando a gente tem uma inflamação, o sistema imunológico tenta ir contra aquilo para nos proteger, certo? E isso, quando acaba sendo muito duradouro e intenso, obviamente isso esgota o nosso sistema imunológico, e isso que esse estudo está mostrando. O que dá para fazer para não envelhecer o nosso sistema imunológico, né? Para não ficar tão estressado. É difícil, né? Hoje em dia, com a correria. Mas quais são algumas dicas aí, doutor Moreno? Claro, claro. Aquelas dicas de sempre, né? Então, tudo que faz bem para a cabeça faz bem para o corpo e vice-versa. Então, aquela questão da alimentação saudável, agora a gente usar mais frutas e verduras, agora esse apelo pelos orgânicos para evitar também o uso de agrotóxicos, aquela prática diária de exercício que a gente sempre fala, pelo menos aqueles 30 minutinhos diários, se a gente conseguir, isso é importante, manter as relações humanas. A gente sabe que tem as relações virtuais, as relações de trabalho, mas manter as relações de lazer, familiares, é super importante. Isso tudo faz com que a gente consiga manter a cuca em mente, a cuca em dia e o corpo em dia, isso é importante. E a importância também da gente saber que algum grau de estresse, ele é importante para a gente. A gente, se não tivesse estresse, o ser humano não teria evoluído. O que faz a gente evoluir é algum grau de estresse que nos desacomoda. Porque quando a gente está acomodado, sem estresse, a gente não evolui, a gente segue na mesma. Mas quando alguma coisa foge do padrão e a gente fica criativo, a gente quer superar aquele obstáculo, aí que vem a evolução humana. Então, viver sem estresse, né, que tem umas tias que falam, eu não posso me estressar, tá? Não posso... Isso é errado, tá? É bom se estressar eventualmente, porque isso nos deixa mais ativos e dá aquela vontade de viver. É um estresse que nos movimente, que não nos paralise. Qual que é a importância do descanso e também do sono para que a gente não tenha esse estresse e essa ansiedade que muitas vezes é o combustível para que a gente fique estressado? Exato. O sono é extremamente importante. A gente está nesse mundo hoje que tem muita luz, que as pessoas trabalham até de noite antes de dormir, né, dão uma conferida lá no seu celular, no WhatsApp, na sua agenda. E essa luz, essa intensidade de estímulos, isso atrapalha muito o sono. Então, hoje a gente tem que ter em torno de 7, 8 horas de sono, isso é importante. A gente vê muitas vezes pessoas que trabalham em 2 ou mais empregos, empresários que não conseguem aí ter uma noite de sono de pelo menos 6 horas. E essa restrição de sono é um dos principais fatores aí para piorar o estresse. A pessoa não se recupera. Não que o sono seja totalmente a nosso relaxamento, que a gente esteja totalmente inconsciente, digamos assim, que não ocorra nada no sono. O sono, ele é importante para a reparação do que foi feito ao longo do dia, inclusive para a consolidação da memória. Se a gente não dorme bem, a nossa memória também não vai ser consolidada, que é lá no sono REM que a gente tem, que é um tipo de sono que a gente, inclusive, parece que está acordado, se a gente for analisar o cérebro, mas a gente está dormindo. Esse sono é extremamente importante e o estresse reduz esse sono. Os remédios que as pessoas utilizam também para dormir, muitas vezes reduz esse sono. O álcool reduz esse sono. Então, partir lá para um benzodiazepínico, que é aquele tarja preta, partir para o uso de álcool para dormir também não é a melhor opção, porque a pessoa pode reduzir justamente esse sono reparador. O ideal é buscar ser o mais saudável possível, né, doutor? Eu acho que isso também é um segredo para que as pessoas consigam, mesmo com o estresse, ter um momento de descanso, mesmo com o estresse, conseguir se alimentar bem, enfim, tudo que a gente vem falando aqui nos últimos dias, né, tentar equilibrar da melhor maneira possível dentro da rotina de cada um, dentro da vida de cada um. Não tem como seguir também
todo mundo fazer igual. Talvez cada um vai ter que procurar aí na sua vida encaixar de alguma forma esses hábitos mais saudáveis possíveis, né? Exatamente, tem várias formas, e lembrar que pessoas que têm muitas atribuições, pessoas que têm de forma a vida estressante, muitas vezes acabam adotando várias práticas que mesmo sob muito estresse, elas são saudáveis em função dessas práticas. Então, se a gente for pegar agora, na moda o tal dos CEOs, né? Então, hoje os CEOs, boa parte deles, acabam adotando práticas de meditação, práticas de exercício diário, práticas de alimentação saudável, e isso faz com que eles, mesmo tendo uma alta rotina de alta intensidade de estresse, de muita tomada de decisão, de altos e baixos no mercado, eles se mantêm ativos. Então, não significa que a pessoa trabalha muito, que é desculpa para não ser saudável. Basta uma coisa importante, que é gestão de tempo. Eu estava tentando me encaixar quando o Dr. Moreno falava no início, não estava conseguindo, mas agora eu acho que sim, porque eu faço questão de, quando possível, ter atividade física, especialmente alimentação. Eu tento controlar, mas não sou tão rígido, porque eu sou desses caras aí que fica de noite com a luz do celular, muitas vezes trabalhando ou falando com pessoas sobre pauta, sobre o trabalho, demandado também, mas eu consigo dormir bem. Né? Então, porque quando a pessoa tem isso e é uma vida estressante, não consegue dormir, aí é o problema. Então, talvez tenha a ver com isso. Mas a questão do sistema imunológico, as consequências que pode ter, né? E qual seria a dosagem? 20%, 30%? As pessoas estão hoje com 50% da sua vida com estresse. Como é que seria para dosar, para saber o quanto que é o nível ideal, ou pelo menos o meu limite? Então, o limite do estresse é quando os sintomas físicos que o estresse causa, então, dor epigástrica, dor de cabeça, mal-estar, tontura, isso tudo são sintomas de estresse que a gente tem que estar atento. Se isso acontece muito frequentemente ou com uma intensidade muito grande, e a pessoa vai lá no médico e o médico afirma, olha, você está estressado, você está sobrecarregado, isso é um grande alerta da pessoa parar e mudar o seu estilo de vida. Importante ir no médico, então, com uma certa Exatamente. Frequência, né? Exatamente. O check-up ele é muito importante em função disso. Pra, pelo menos uma vez por ano você lá tomar o que a gente chama de um conselho, né, do médico, para o médico te dar uma orientada. Não precisa ser um psiquiatra, qualquer médico pode fazer essa avaliação de estresse uma vez por ano, pelo menos, para você conseguir se orientar ao longo do ano. Muito bem. Médico psiquiatra Rafael Moreno participa conosco do Troca de Ideias nas segundas-feiras. Obrigado pela participação e uma ótima semana. Certo, abraço a todos, então.